Estamos de volta com a Seleção Sport TV com um questionamento para vocês. O que será de Corinthians nesse mês sem Jadson, hein? Eu acho que perde pouco. É mesmo, né? Eu acho. Eu acho que o Jadson representa... Pelo que ele vinha apresentando? Não. Acho que o Jadson representa muito, sem dúvida, o jogador mais talentoso do meio-campo do Corinthians. Mas eu defendo a tese de que o Corinthians, por ser, dentro de tudo que nós falamos no outro bloco, uma exceção, um time que tem uma identidade de jogo já há algum tempo e respeita isso, com técnicos da mesma linha e contratações e utilização de jogadores na mesma linha, vai conseguir superar sem muito trauma. Eu acho que para esse jogo contra o Fluminense ele fica complicado, porque o substituto que daria o mesmo ritmo é o Marquinhos Gabriel e está suspenso. Quando o Rodriguinho foi para a seleção brasileira, que também ficou fora acho que 2 jogos, o Marquinhos Gabriel jogou e o rendimento foi ótimo. Não precisou mudar nada no time. Sem o Marquinhos Gabriel, sem o Jadson, eu acho que vai ser necessário mudar um pouco o jeito que o time joga, porque a gente não sabe quem vai entrar. Eu estou pensando assim, se eu fosse o treinador, nesse caso, quando está em cima, eu colocaria o Camacho, sabe? Jogo fora de casa. Camacho. Só que aí mudaria o desenho do tático do time. Já não ia ser mais com jogador criativo, ia ser jogador mais defensivo. Você ia ficar praticamente com 2 volantes, né? O Gabriel e o Camacho. O Corinthians joga só com um volante, só com o Gabriel, né? E aí ia modificar um pouco o desenho tático. Joga o Gabriel e o Maicon lado a lado, você deixaria o Gabriel como Maicon e Camacho centralizados. Exatamente, só que o Camacho não é aquele jogador que sai muito. Romero e Rodriguinho. Ia mudar um pouco o desenho, mas eu acho que perde um pouco para esse jogo contra o Fluminense. Eu acho que perde bastante. Eu discordo um pouquinho do Alê. Acho que do ponto de vista tático, você tem jogadores que conseguem fazer a função que o Jadson faz. Ali está o Giovanni Augusto. Ali está o Giovanni Augusto, que é um dos cotados para entrar uma vez que o Marquinhos está suspenso. Só que quando você começa... manter o mesmo desenho. Exatamente. Só que quando a gente analisa as características do Jadson e o que ele representa para o time, individualmente falando, ele tem todas as bolas paradas no pé dele. Ele bate falta, ele bate pênalti, ele bate escanteio. Ele faz esse acompanhamento tático que outros podem fazer, mas ele tem aquele facão para o meio, onde ele cria jogadas também, finaliza. Mas, Vila, a gente não tem elogiado o Corinthians tem isso. Por conta do grupo, que é um time que ninguém assim, aparece É verdade, só que eu acho que o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, eu acho que provou o seguinte, tudo bem que acho que eram 3 mudanças, mas essa linha de raciocínio de que o grupo está organizado, o time está montado, todo mundo sabe o que fazer, então qualquer peça que você coloque ali, o rendimento vai ser parecido, não é bem assim. Acho que o grupo está muito ajustado, o time está organizado, mas para fazer um time organizado, eu acho que você percebe quando ele consegue tirar o melhor de cada um. E esse talento, essa individualidade é muito importante mesmo nesse grupo coeso. E por essa importância individual do Jadson nesses momentos do jogo, não sei, eu não vejo um substituto para o Jadson para fazer exatamente essas funções. O Corinthians eu acho que vai começar a ter um pouco de complicação, como já está tendo 2 empates, porque o Corinthians foi, o modo que o Corinthians joga e que funcionou no Paulista e está funcionando na Sul-Americana e está funcionando otimamente no Brasileiro, é de jogar no erro do adversário e deixar a posse de bola para o adversário e ocupar o espaço que o adversário deixa. Só que o Corinthians agora ficou lá em cima, né? Está em primeiro. A maioria dos adversários já não estão mais jogando frente a frente, estão também recuando, estão dando para o Corinthians a criatividade. Você tem que criar, o Corinthians não cria. O Corinthians não cria. Todas as vezes que o Corinthians foi jogar para criar, ele empata. Por exemplo, o Atlético Paranaense em casa. Joga em casa, o Atlético Paranaense jogou mais fechadinho. Ele teve que criar. Teve dificuldade. O Avaí jogando para fazer um ponto, porque ele quer fugir do rebaixamento. Demorou para criar. Então essa é a dificuldade do Corinthians. E sem o Jadson vai piorar. Mas o Fluminense domingo deve, teoricamente, jogar para cima do Corinthians. Exatamente. Aí pode ser. Talvez. Se fizer o que tem que fazer, se for o normal, o Fluminense joga em casa, vai para cima, o jogo que o Corinthians pode jogar contra o adversário que o Corinthians gosta de jogar. O Fluminense nem só jogar em casa, não. O Fluminense tem vocação de atacar. Esse time do Fluminense já teve mais no começo do ano, tá? Por exemplo, mas Grêmio, é um time. O Grêmio foi para cima, perdeu em casa do Corinthians. O Palmeiras foi para cima e perdeu em casa do Corinthians. Porque o Corinthians fica lá esperando e o Corinthians contra o Palmeiras fez 2 ataques.
Foram duas. Não, um grau de eficiência absurdo. O Corinthians contra o Grêmio, que eu fiz o jogo, ele teve duas jogadas. Uma no primeiro tempo, que o Paulo Roberto saiu na cara do Marcelo Groi e defendeu, e a outra que o Paulo Roberto foi e o Jadson fez o gol. Contra o Vasco, fez 5 indo lá o quê? 7 vezes? É que eu não sei se o Fluminense sabe não ir para cima. Esse é o problema. Muitos Aliás, jogadores jovens Barreto, e uma defesa que não funciona para esse tipo de sistema. A expectativa é de um bom público domingo, porque hoje o Fluminense completa 115 anos, estão fazendo uma promoção legal. E eu acho difícil, com um estádio lotado, o torcedor aceitar o Fluminense fechadinho contra o Corinthians. É a dificuldade que o futebol brasileiro tem. Olha os próximos aí, vamos para cima, hein? Ó, o Fluminense pelo estilo, né? E pelo Maracanã que vai encher. O Flamengo por característica também. E também pela situação na tabela, né? Ele precisa... por necessidade. O Atlético também. E pelo técnico que contratou. Não imagine o Atlético Mineiro jogando fechado contra nenhum time. E aí, o Sport pode ser mais cauteloso, porque o Luxemburgo e fora de casa, conseguiu mudar o Sport de patamar, ajeitando a defesa. Então, o Corinthians ele tem mais mudou dificuldade no Sport quando joga em casa. A dificuldade do Corinthians é quando joga em casa. O Corinthians tem 4 jogos difíceis Então, agora. porque o adversário se fecha mais fora de casa e o Corinthians não é um time que cria. O Corinthians não é um time que gosta de ficar com a bola. Ele gosta que o outro fique com a bola. E ele fica observando o que o outro vai fazer. Quando o outro tenta fazer alguma coisa, o Corinthians joga 90 minutos obedecendo a tática que foi definida lá dentro do vestiário. Os jogadores, eles obedecem 90 minutos. Raramente sai alguma jogada diferente. É muito raro acontecer isso. O Corinthians é, taticamente, obediente mesmo. E fica esperando o erro do adversário. Quando ele joga em casa, ele tem que sair para cima e ele se complica. Ele se complicou em todos os jogos em casa. O maior prejuízo Todos foi os jogos. o Vila citou da bola parada. O Corinthians tem uma eficiência muito grande e isso passa muito pelo Jadson. Até porque ele é pouco. Porque o aproveitamento Como o do Casão Jadson fala. com a bola no pé é muito bom. Ele dá o passe certeiro, ele não erra o pênalti, ele não erra a cobrança de escanteio, Saída ele de não rifa. contra-ataque. Então, ele é o jogador que... Ele se apresenta bem. Exatamente. Eu acho que o modelo de jogo do Corinthians não vai ser prejudicado, mas o Jadson tem avaliação o da aproveitamento nossa de equipe. eficiência muito grande. A avaliação da nossa equipe é parecida. Ó. O Jadson é o homem das bolas paradas, joga aberto pela direita, mas sempre cai pelo centro, se aproxima de Rodriguinho, Jô e Romero, né, e faz ali uma conexão importante. Juro que eu não combinei com a produção essa arte. Então, só uma coisa. Ali nós vimos que é definido que ele vai colocar o Giovanni Augusto ou foi só uma hipótese? Não está hipótese. definido. Não. Então, ali, por exemplo, o Giovanni Augusto, a gente não vê treino, a gente não sabe como ele é no dia a dia. Mas desde quando ele chegou, ele não fez uma partida boa, não funcionou nenhuma vez. Ele faz parte daquele pacote que o Corinthians contratou o ano passado que não funcionou. Guilherme foi embora, André foi embora, o Giovanni Augusto ficou, mas não funcionou nenhuma vez. Por isso que eu, assim, só se ele treina muito bem, porque eu não vejo ele Mas como sabe que é uma substituto. boa oportunidade? Porque a questão de o quê? 1 mês e meio, 2, o Carille deu uma entrevista falando do Marquinhos Gabriel, que tinha melhorado, né? E de fato começou a fazer algumas partidas interessantes, e ele falando da evolução do Marquinhos, do trabalho que foi feito com o Marquinhos, e falando assim, ó, o próximo é o Giovani. Isso tem uns 2 meses. Talvez seja uma bela oportunidade. Pode ser, porque o pacote aumenta. Eu lembrei, o Marlone foi embora. Ó, Marlone, André, Giovanni Augusto, Guilherme, foram todos contratados ano passado, quando o Corinthians foi campeão em 2015, e desfez o time todo. Aí começaram a contratar um monte de jogador para tentar formar. E jogadores bons mesmo. O Giovanni Augusto tinha feito um ótimo campeonato no Atlético Mineiro. Né? O Jadson foi um dos que foram embora. Foram nessa embora. leva. Aí o Giovanni Augusto, junto com Guilherme, André e Marlone, foram aqueles jogadores que não funcionaram. O Marquinhos Gabriel chegou também no meio da temporada e também não funcionou no começo do ano. O Marquinhos Gabriel era moeda de troca. O Giovanni Augusto também era moeda de troca. Não conseguiu nenhuma troca, nenhuma transferência e eles ficaram. Aí o Marquinhos Gabriel realmente... hoje ele faz parte do importante do grupo. Né? Ele não é o titular, mas é o primeiro cara que... O Corinthians não trouxe ninguém na janela para o setor. Exatamente. Eu estou partindo do princípio que o Carille está convicto que a evolução que ele conseguiu no Marquinhos, ele consegue também no Giovani. Ele está no dia a dia, né? Convenhamos, né, Casão? Que time hoje joga de igual para igual com o Corinthians em Itaquera? Nenhum. Entendeu? Então o Corinthians tem a obrigação de ter um esquema de jogo, um conceito de jogo adequado para propor o jogo em casa. Eu acho o Carille bem educado, entrevistas educadas e tal, mas eu tenho achado o Carille um pouco irritado nos últimos Aí questionamentos. empatou 2, né? Mas aí ele reclama disso, que ele não acha que é tropeço, ele atribui isso à dificuldade do Campeonato Brasileiro, que realmente é, mas eu acho que essa pressão de ser o favorito hoje para ganhar o Campeonato Brasileiro está começando a afetar o Corinthians. Mas eu truquei isso aí no dia que ele deu essa entrevista.
E aí? A pressão é dada pelos 90% de aproveitamento do Corinthians. Claro, por ele mesmo. Ué, Ele tem que assimilar isso e... tá querendo o melhor de dois mundos? Não, eu vou Você ficar não aqui com acha 90% dos pontos, mas ninguém vai me incomodar. Não vou ficar me aqui cobre tranquilo, não sou favorito. Não me cobre o aquela- título. Fico 90% só fazendo o meu. Não e dá, aquela bicho. conversa que eu não sei se é um modo de defesa ou de jogar a responsabilidade para quem tá fora, que somos nós, aquele papo de quarta força. Fala toda hora. Meu, era a quarta força em janeiro. Hoje é a primeira de São Paulo. E está sendo a primeira do Brasil porque está em primeiro lugar. E eles ficam muito nessa discussão de quarta força, Já vai começar a ser quarta força de novo. Não, Porque se começar com esse empate. E não é que eu estou falando, é que eles estão muito preocupados com isso. Eu acho que isso também pesa. Eu acho no que é para calibre. desfocar um pouquinho, Casão. Eles mesmos se consideravam quarta força. Claro. Eles se tratavam como Claro. tal. E agora vem com esse papo. Eu quero ver agora quem chamava de quarta. Eles mesmos faziam isso. Só que agora eles têm que bancar o que eles estão falando. Por isso que começa a pesar. Né? Agora, não é mais legal você trabalhar com a pressão de estar com 10 pontos à Claro, frente, melhor do que o seu Atlético né, Goianiense. e cair para 6 do que ficar com esse papinho de que qual é a quarta força, a quinta Exatamente. força do O Corinthians estado. abriu o quê? 12 pontos? 10 do... Não, 6 do Grêmio. Seis Não, do não, Grêmio. hoje. Eu tô falando já abriu... Não, eu acho que com a rodada Chegou fechada... a 12. 10. Acho que 10 com a rodada pontos. fechada, eu acho que não chegou a 12. Eu acho que assim... Acho que foram 10. A maior um diferença jogo a pro mais. segundo, eu acho que foram 10. Então, Aí o que jogo acontece? Abriu essa vantagem e aí muita gente fala, o Corinthians é o campeão virtual. Mas é uma vantagem tão grande que, entre aspas, tropeça 2 vezes, a vantagem dá de 6. Que é uma baita vantagem. Tendo Corinthians e Grêmio em casa no segundo Então, Não, e continua invicto no campeonato. Continua invicto. 14 rodadas, o Corinthians está lá. 0 de derrota. O Corinthians, dos times que estão jogando pelo título, ele ganhou de 3 já. 3 vão ter que torcer para ele tropeçar com outros. Né? Ele só não ganhou do Atlético, que não jogou, e o Flamengo também não jogou. Mas Palmeiras, Santos e o Grêmio, ele já jogou e já ganhou. Não é? Então esses times, por exemplo, para tirar a diferença, tem que torcer para outro ganhar e eles ganharem no segundo turno, né? Comparando a lógica do negócio, a lógica. O Flamengo e o Atlético não, eles podem tirar diferenças jogando no confronto direto. Eles têm 6 pontos para jogar com o Corinthians. Né? Eles podem fazer 6 pontos, o Flamengo pode fazer 6 pontos, mas os outros têm que torcer para outro fazer 3 no lugar deles e eles fazer a parte deles. Então isso dá uma vantagem muito grande. Não é só a diferença de 6. No pacote da dificuldade dos times, não é só a diferença de 6. A dificuldade é também que já perderam uma para o Corinthians. Eles não têm mais a chance de fazer os 6 pontos eles. Eles têm que torcer para outro fazer 3. Alguém tem que fazer 3 por eles. Então isso dá uma vantagem também mais significativa. Né? Quando você tem 90% de aproveitamento, Casão, quando você oscila, você não piorou, você está voltando para a normalidade. E assim, Não dá, é impensável manter 90%. Empate não é despencar na tabela nem nada. Empate acontece. E o time não jogou mal. O Corinthians empatou com o Atlético, empatou com o Avaí, e não é que foi uma péssima partida. Jogou um futebol normal, razoável. bola na trave, O Corinthians teve de poucas tudo. vezes fez jogos espetaculares. Acho que quase nenhuma vez. Ele jogou, ele fez, assim, o espetacular do Corinthians é a parte tática, né? Quanto o Palmeiras, foi espetacular, taticamente. O Grêmio foi espetacular, taticamente, mas não é um time que, né, eu acho mais agradável ver o Grêmio jogar, eu acho mais agradável ver o Flamengo jogar do que ver o Corinthians jogar. Assim, eu tô falando na plástica do negócio. Mas a eficiência do Corinthians É que existe uma expectativa tão grande por essa oscilação do Corinthians, né? Quando ela virar, de que forma que ela vai secador acontecer. tá ligado, né? Não, mas é legal. É bacana, tá todo mundo de olho, mesmo quem não tá brigando ali pela ponta do campeonato, tá de olho, porque foi uma diferença tão grande. Então, qualquer oscilaçãozinha, começou. É que todo mundo está dando como certa uma oscilação grave do Corinthians. E a gente não sabe se pode acontecer. Há um mês atrás eu participei aqui do uma oscilação Seleção. grave. O campeonato está indo. O Corinthians... O Renato falou de despencar e se arrependeu logo depois. Exatamente, porque o Corinthians até agora, ele não demonstrou nenhuma vez que possa acontecer uma oscilação grave com ele. O Corinthians não demonstrou até agora. Ô, Barreto, há um mês eu participei aqui do Seleção. Um mês. Quantos jogos isso? 5. Eu brinquei, é uma brincadeira, obviamente, que não é proibido ser campeão invicto. Claro, eu também falei no Voltei aqui um mês que perdeu ainda. Eu falei isso no Globo Esporte também. Assim, é claro que é muito difícil. Não, mas por que Não é é impossível proibido. acontecer? Por que é Não, impossível? impossível não é, mas é bem improvável. Sim. É de muito difícil que Mas aconteça. olha, se você pensar, tudo bem, você passar 38 jogos sem perder, jogando contra teoricamente, os melhores times do Brasil, é uma façanha. Mas quantos jogos perde o campeão?
2, 3, 4. Não, 5, talvez. 5, 6, por aí. Eu acho que 4, 5 o time é campeão. Você engatar uma fase Dependendo boa, dos você não empates. vai perder Sim. esses 5? Sem dúvida. Dependendo dos empates, Barreto. Tá bom, mas troca essas 5 derrotas por empates. Você vai continuar sendo campeão, vai ser campeão vai. invicto. Você pode ser rebaixado invicto também. Pode. Se Pode, empatar todos os jogos, você cai. vai cair. Vai ter 30% de aproveitamento e vai cair. Mas aí Assim, eu não vejo. Não, tô dizendo que a conta é esse muito... raio é mais difícil de é um cair, pouco né? mais difícil, mas a conta é mas eu- difícil. Eu faço parte do daqueles número de derrotas. que também acredito que vai ter uma oscilação grave em algum momento. Mas você acha que já começou? Não, Esse momento faz não, parte? Não, da faz oscilação? parte da oscilação grave, porque o rendimento não mostra isso. Né? A Eu só oscilação acho- grave é quando você vê que o time Resultado e rendimento. em resultado e rendimento. Aí a O oscilação Corinthians grave. perdeu 5 jogos em 2015. Teria que não perder esses 15. Em 2016, o Palmeiras perdeu 6. Aí vamos fazer uma estatística assim do ano. O Corinthians só perdeu 2. Nós estamos no mês 7. Está terminando o mês 7. O Corinthians só teve 2 derrotas. E que não foi nesse campeonato. Foi em outro campeonato. Só 2 derrotas. Curiosamente, só para time pequeno as duas. né? Exatamente. Uma em casa e uma fora. Santo André e Ferroviária, né? Santo André e Ferroviária. Uma em casa com o Santo André e uma com a Ferroviária fora. E era no início que ainda não tinha se definido um posicionamento tático. Era o Carille ainda estava sendo julgado, né? Pô, Carille, o que será que vai dar? Era um momento que o time, o projeto todo do Corinthians estava sendo avaliado e ainda tinha muitas dúvidas nisso. Mas sabe, Hoje já não tem mais. Eu tô pensando nessa questão que você falou do rendimento. O Corinthians só perdeu 2. Aí eu pensei assim, bom, em quantas que o Corinthians esteve perto de perder? Que ele passou sufoco. Não toma o primeiro gol. Então, O Corinthians Tomou não uma toma o vez. primeiro não gol. teve O sufoco. Atlético fez 1-0. Só com o Atlético. Só o Atlético Paranaense foi o único time que esteve à frente do do brasileiro. Corinthians. Mas Do empatou. brasileiro. Sim. Em vitória do Corinthians, ele nunca toma o primeiro gol. Não, nenhuma. Não, nunca. E Quando no- o outro time isso faz o no primeiro gol, brasileiro. normalmente E ele empata. tem uma contra o... São Paulo, a não, última vez. Que Não, assim, tinha na sido. Sul-Americana agora, qual é o time que... Patriota. Patriota saiu vencendo. Empatou também. Empatou também. E a última vez tinha sido o São Paulo no Paulistão, final de março, até agora do... Então, o Corinthians tem um funcionamento esse ano que, você olha e você fala assim, não é um absurdo esse time ser campeão perdendo 1, 2, ou até conseguir ficar invicto. Eu não acho isso absurdo. A lógica do Corinthians é, nesse ano, não toma virada. Quando perdeu os 2 jogos, o adversário fez primeiro. E quando toma o primeiro gol, o adversário vai conseguir, fora essas 2 derrotas, o máximo que os adversários conseguiram foi um empate. E tem outra coisa, E o Barreto. Corinthians, quando saiu na frente, na maioria das vezes, na imensa maioria, se não em todas as vezes, ganhou o jogo. Então, e outra coisa, quando o time adversário, mesmo sendo potente, vai pra cima que nem louco, perde. O Corinthians ganhou do Palmeiras no Paulista Quem tá com aí, ó? 10 jogadores. O Gabriel foi expulso no primeiro tempo contra o Palmeiras, lá na Arena do Palmeiras. Não, no Corinthians, na Arena do Corinthians. O Palmeiras foi pra cima, que nem louco, tentou fazer o resultado e perdeu com o Jô no finalzinho do campeonato da partida. Mauro time Naves. que vai pra cima. E Vitor Birner já estão ligados conosco, acompanhando a discussão e já querem dizer se o Corinthians vai oscilar, vai despencar ou vai ser campeão invicto. Qual é a opção, Mauro? Não. Boa tarde a todos aí. Não, a gente queria dar uns pitacos nesse assunto. Eu tava com medo de você mudar de assunto e o Birner também, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha só, em 2015, o Corinthians foi campeão com o Tite com 5 derrotas, né? Eu acho que o Corinthians não perde mais do que 5 nesse campeonato aí, passando agora por esse primeiro turno, perde uma, pode perder ou não, enfim, mas não tá com uma cara, pelo jeito de jogar, de que vai perder 7, 8 partidas nesse campeonato. Pelo tudo que apresentou, o Casagrande acabou de falar, estão aí há 7 meses, foram só 2 derrotas. Lembrando que a da Ferroviária, inclusive, mas acontece, também ganhou uns jogos por acaso, mas perdeu outros por acaso. Da Ferroviária, a bola ainda bate na mão do Alain Mineiro, bateu um pênalti. Senão, se o juiz desse aquilo lá, teria só uma derrota no ano. Mas enfim, também ganhou outros jogos por outras circunstâncias. Vamos lá, tá com 2 derrotas. O problema é quantas vezes vai empatar. Aquele Corinthians 2015 empatou 9. O Corinthians hoje no campeonato já empatou 4. Mas eu acho que ele não perde mais do que a 5. E aí, ele vai ficar assim. Ele pode não ser o campeão, mas para o outro time ser, terá que ter um percentual de aproveitamento melhor do que teve o próprio Corinthians. O Carille está trabalhando com 71%. O Corinthians teve a 90%, agora está a 82%, mas ele trabalha com 71%, que foi o que deu o título ao Tite em 2015.
E eu acho que o no final do Corinthians vai campeonato, ficar né, nisso. Mauro? Terminou o campeonato com 71% de aproveitamento. E o Carille já falou que é o número que ele trabalha, que ele acha que quem tiver ali vai disputar o título. Pode um passar com 73, 74. Mas, enfim, o Corinthians não vai, pelo tudo que mostrou e pelo jeito que está jogando, não acredito que tenha um rendimento inferior a 70% no final do campeonato. Então, para alguém ganhar o título, vai ter que ter um aproveitamento melhor. Por isso, eu acho que não perde, Biner, cinco jogos no segundo turno ou daqui para o segundo turno. Olha, eu tenho dúvidas, tá? Eu acho que, por exemplo, nesses 2 empates, não teve uma oscilação grande de rendimento do Corinthians. Para mim, anormal é um time, por exemplo, ir no Allianz Parque, para mim a melhor atuação da equipe até o momento nesse campeonato, finalizar 3 vezes e fazer 2 gols. Sim, o índice de ótima. aproveitamento do Corinthians, ele é anormal. O que aconteceu nos últimos jogos é normal. Eles poderiam ter ganho do Avaí, poderiam ter perdido, né? Poderiam ter ganho do Atlético Paranaense, também já ter tropeçado. Mas esse aproveitamento nas finalizações é anormal. Tem mérito do Corinthians, não só pelo momento ou porque o jogador está mais inspirado. O Corinthians é um time que se vê pouco quando tem a bola na frente, ele não aparece no primeiro espaço, ele não levanta a bola na área, ele não cruza de qualquer jeito, ele tem paciência para trabalhar a bola. E outro lance principal do Corinthians é o contra-ataque, a transição em velocidade, ou seja, o Corinthians, em regra, nesses jogos, finaliza dentro da área. Ele finaliza em condições melhores para conseguir marcar o gol. Contra o Vasco, só para te dar o número também, foram 10 finalizações e 5 gols. Então, são números Se deixar impressionantes. chutar, ele faz. Mas se eu lembro dos gols, todos os gols dentro da área e apenas um com o jogador do Vasco marcando, acho que o último gol, o atleta corintiano que conseguiu balançar as redes. Ou seja, não é normal o aproveitamento do Corinthians no início da temporada. O trabalho tático é exemplar, o sistema de marcação é fortíssimo, mas de agora em diante o elenco parece que será mais testado. E eu acho que o Corinthians não tem elenco para manter esse aproveitamento. Como Mas a gente conseguiu? já tá no mês 7. Aí eu vou na sua Por quê? linha de raciocínio. Não tem nada de início. Oi? É porque a gente já tá, Biner, no mês 7, não é início. Então isso já está acontecendo há um bom tempo. Então é difícil apontar isso como momento. Eu acho que a realidade do Corinthians é essa A eficiência. gente teve Faz times, por 7 exemplo, meses, que conseguiram... 7 meses. Por exemplo, eu me lembro uma temporada que a Ponte Preta conseguiu, acho que 8, 9 rodadas, não perdia, ganhava de todo mundo e tal, depois despencou durante o campeonato. Eu não acho que o Corinthians vai despencar. Acho que o Corinthians, como tem um trabalho tático muito sólido, como tem um time principal competitivo, como tem os melhores laterais, para mim, do país, como tem um goleiro em grande fase, como o João mesmo perdendo alguns gols, é um centroavante muito perigoso, o Jadson é habilidoso, o Rodriguinho tem jogado bem, né? O Gabriel é um bom volante, o Michael cresceu nesse conjunto. Ou seja, o Corinthians tem ali um time azeitado. O problema são as substituições, né? O Paulo Roberto entrou bem no jogo, o Paulo Roberto nunca jogou bem em nenhum clube na vida. De repente, essa é a temporada dele, mas a gente precisa acreditar só depois de ele jogar. Antes eu tenho alguns receios, o Corinthians tem algumas dificuldades de substituições em algumas posições. De repente, o Jô é suspenso, não sei qual seria a opção do Carille, mas, por exemplo, o Carlinhos é um jogador da base promissor. Pode render ali, mas a gente não sabe, precisa ver jogar, não são atletas prontos ainda. Então, eu acho que o Corinthians vai cair de rendimento, vai perder percentual. Acho difícil que perca uma vaga na Libertadores, mas eu não tenho essa convicção toda de que será campeão. Eu concordo plenamente com você. Acho que vai cair, já não está mantendo os 90 e vai ficar em 73. Sabe? Vai perder... Excelente. Exato. Aliás, com esse elenco espetacular. Vai perder 4 ou excelente. 5. O Corinthians não perde 5 jogos do campeonato. Quer dizer, acho eu que o Corinthians não perde 5 jogos até o final do campeonato. Ou seja, vai terminar com 70 e tantos %. Para perder o título, o outro que vier para buscar vai ter que ter um aproveitamento extraordinário. E se conquistar o torneio, vai ser a primeira vez na história dos pontos corridos dentro do país que um time que não tem um dos melhores elencos do torneio consegue ganhar. Essa é uma outra discussão. Eu acho que ele tem 5 jogadores que estão entre os 3 melhores de qualquer time do Brasil, mas aí isso é um outro papo. Já discutimos isso aqui, eu tô com o Mauro. E assim, mesmo naquele Corinthians quarta força lá do começo do ano, que a gente não acreditava no Corinthians, o Cássio vinha de uma temporada ruim, mas a gente nunca disse que ele é um goleiro ruim. E hoje está cotado para a seleção brasileira. É lógico, e o Rafael Rezende estava aqui, ele gosta dessa temática, que o coletivo ajuda, que o coletivo realça o individual. Mas você tem jogadores com potencial, que podem render num time organizado e que, é claro, podem cair de produção num time bagunçado. Então, você tem Cássio, goleiro que hoje está cotado para a seleção e que nunca foi um goleiro, nunca caiu de nível a ponto de a gente dizer que ele é goleiro ruim. O melhor em campo na final do Mundial. Você tem o Fagner,
que é lateral Seleção da Os dois seleção laterais, brasileira. os dois né? laterais. Você tem o Rodriguinho, que já tinha crescido de produção no ano passado. Chegou à seleção esse ano, mas já era elogiado pelo que fez num Corinthians não tão organizado Ele no foi ano melhor, passado. O melhor do ano passado, o Corinthians jogando muito mal. Você tem o Jadson, que já foi melhor jogador de Campeonato Brasileiro. Ah, tá voltando da China, não tá no ritmo, mas gente. Guilherme Arana, você viu o Arana aí, hein? Tem alguém jogando mais bola que o Arana melhor na do esquerda? time, uma dupla de zaga. Mas que aí não o deixa Arana a você desejar. podia até não Isso é uma avaliação olhar de para início ele de no ano. começo do começo do ano e dizer, o Ninguém Arana olhava. vai voar, é o substituto Não, do hoje Marcelo na agora, seleção. isso, é. Hoje. O Jô também você desconfiaria dele. Ah, o Jô já foi jogador de seleção, mas pô, né? Ó, eu acho assim, tem um... Agora, eu falei que de pelo menos 4, que você vai dizer assim, são bons. Mas Ó, isso é o time, Corinthians né? tem Elenco, o né? O Flamengo tem 14. O Corinthians tem o seguinte, Tá só bom. perdeu duas até acho- agora, Barreto, só perdeu duas. Os Eu não jogos, acho esses 14 no Flamengo, não. Desculpa, o Corinthians joga... 14 que é nem para de falar. não tem. Contra o Palmeiras, que o Biner falou, contra o Palmeiras, ele foi 2 vezes e fez 2 gols. Contra o Grêmio, ele foi 2 vezes e fez um gol. Contra o Vitória na Bahia, ele foi 1 vez e fez um gol. Ele é assim, o adversário erra ou ele ocupa o espaço do adversário, ele é perfeito o Corinthians em matar o jogo com o erro do adversário. Ele é perfeito e não perdeu isso. E eu acho que não vai perder isso. Mas o Rafa Rezende, citado pelo Barreto aqui, tem razão. É mais fácil hoje jogar no Corinthians do que nos outros times. Não estou desvalorizando o jogador, não. Mas jogar num a time organizado é mais fácil pra qualquer um. Não, é evidente. Só que o Corinthians normalmente é o time mais organizado. Isso acontece ano sim, ano E não. eu acho que o Corinthians não vai ter uma oscilação grave no campeonato. Eu acho, é uma opinião minha pessoal, não é a verdade absoluta, mas eu acredito, pelo que eu vejo do Corinthians, que ele não vai ter uma oscilação grave no campeonato. Não vai ter isso. E eu não descarto a possibilidade do Corinthians ser campeão com 2 derrotas, com 1 derrota e passar perto de ser invicto. Eu não descarto. O Corinthians não mostra nada que possa fazer com que a gente acredite. Porque você não pode ficar chutando. Você tem que falar coisas em cima daquilo que é real. Não é? Eu posso ficar chutando, o Corinthians vai ser campeão invicto. Ou não, vai oscilar e vai perder 7 partidas. Tudo isso pode acontecer, né, no futebol. Mas o que o Corinthians apresenta no ano, o rendimento que o Corinthians tem e o pouco erro que o Corinthians tem no campeonato. Um goleiro que está muito bem no campeonato, no ano, e quer ser titular da seleção brasileira. Um Jô que está fazendo gols toda hora. Eu não vejo possibilidade do Corinthians ter uma oscilação grave. Só se tiver bruxa solta, né, Casão? Machucar 3, 4 de uma Se vez. acontecer Só se isso. acontecer alguma coisa Assim, nesse se não sentido. acontecer nada disso, se as coisas forem normais, como acontece em qualquer time, às vezes tem um suspenso, às vezes um machuca, coisa normal. Nada de perder 3, 4 jogadores, eu não vejo a possibilidade de ter uma oscilação grave. E aí, quando o Biner fala que o Flamengo tem 14, e eu não vejo esses 14 no Flamengo, mas tem uma coisa importante, tem uma diferença importante entre esses dois times. No Palmeiras a gente achava que tinha também, já está descobrindo que não tem tanto assim. Reservas de nível semelhante ao titular. No Flamengo, se saiu o lateral direito, Pará, entra o Rodinei. Na verdade, a gente nem sabe quem é o titular. Na esquerda, sai o Trauco, entra o René. Você vai ver diferenças entre um e outro, mas o nível... Eles não são Pelo melhores que os titulares do Corinthians, mas são bem melhores que os Não, reservas. mas pelo menos eles vão manter o nível aproximado dos titulares. Isso. O Corinthians tem algumas posições em que é dramática a queda. Jô? A Se o queda Jô do sair- Jô para o Casim é... A lateral direita também, tem que improvisar. Quando machuca o Fagner... agora deu certo, né? O Paulo Roberto. O Paulo Roberto. Não, Mas o é pior é a volante. esquerda. Hã? O pior é a esquerda. Também. Sai o Arana e Do entra o Arana para Moisés, sabe? Tem o bem diferente. para usar uma palavra, né? Ele não tem muita dificuldade no meio maior. campo. No meio campo ele não Mas tem quer muita dizer, dificuldade, ele tem acho substituição. que tem um jeito de colocar em números essa oscilação que o Corinthians teria que ter. A semana passada, a equipe de produção, tomara que não fique brava comigo, mas a gente mostrou um quadro, qual o percentual de aproveitamento de pontos que o Corinthians tem que ter a partir de agora para ficar na pontuação de título. Vai, está com 90%? Varia de 40 a 60, se você pegar os campeões. O campeão de 2009 tem a menor pontuação. É que eu não sei se eu consegui explicar para quem está assistindo Sim. o programa. Qual a campanha que o Corinthians O que tem o que ter Corinthians até pode fazer daqui para agora, frente para daqui ser pra frente. campeão? Pra Qual o somar com percentual o que de já pontos fez. a partir de agora para ficar naquela faixa de título, de 70% a 75%? É. A gente ainda tem essa arte. Está ficando, da última vez que a gente fez, então ela está desatualizada. Da última sim. vez que a gente fez, era 40% para atingir o Flamengo de 2009, o campeão com a pontuação mais baixa, e mais de 60% para atingir o campeão de pontuação mais alta, que foi o Corinthians Foi do o próprio Tite. Corinthians de 81 Corinthians do pontos. Tite. Agora, gente, a gente Você fica entre 40 e 60.
A gente está falando de oscilação do Corinthians. Ou seja, se ganhar metade dos pontos, é bem Isso. provável que seja Se o campeão. Corinthians ganhar metade dos pontos, ele vai. Eu não sei se Tem ele vai ser boas campeão, chances. mas ele vai ficar Depende ali. sempre da campanha dos outros. Exato. É isso que eu ia Mas vai falar. tá O brigando Corinthians por não está título. fazendo um campeonato sozinho. Hoje o maior perseguidor do Corinthians é o Grêmio, que já deixou claro que prioriza as Copas. É isso. O Grêmio já usou time reserva no Brasileiro Contra o por causa Palmeiras. da Copa do Brasil e da Libertadores, que ele tem a classificação encaminhada nas duas. Então, imagina-se pelo menos mais uma fase de cada uma para o Grêmio. Então, quer dizer, o Corinthians vai oscilar, mas o Grêmio vai oscilar. O Palmeiras, que está na Libertadores, na Copa do Brasil, vai oscilar. O Santos na O Libertadores. Santos vai oscilar. Sabe o que eu acho que vai determinar o título do Corinthians nesse momento, de tudo que ele já fez? É uma coisa. Ele perdeu só 2 no campeonato, então ele vai perder pouco. Né? Ele já fez muitos pontos no campeonato, ele está em primeiro lugar. Vai ser o número de empate, gente. O número de empates é que vai determinar até o final se ele vai se ele vai chegar no título ou não. O Flamengo, por exemplo, empatou 6, ele patina. Quando começa a empatar, você começa a patinar. O Grêmio encostou, porque o Corinthians empatou 2. Se ele tivesse perdido uma e ganhado outra, ele tinha 1 ponto a mais. Então, o número de empates que o Corinthians vai ter daqui pra frente é que vai determinar Encostou entre aspas, mas 6 pontos é uma vantagem super. É que pra quem tinha 10 parece que encostou, né? 6 Mas pontos. ainda. Pô, Então, aquilo lá, 6 confortável pontos, pra sendo que caramba. 3 precisa fazer outro. É isso. Outro time tem que fazer. Na diferença do Grêmio. hoje, falar que o Corinthians não vai ser campeão, na minha opinião, é surreal. Eu também acho. Eu não tô dizendo, o Corinthians vai ser campeão, isso é o óbvio. Você olha a tabela até agora, como é que você vai falar o contrário? Também acho. Se alguém falar, eu acho que o Corinthians não vai ser campeão, olha, Eu acho que, mostra assim, então qual é a sua bola de cristal. O número de empates nesse campeonato brasileiro, em todos os campeonatos, nesse tipo de campeonato, o número de empate define muito o que você vai ser no campeonato. O Corinthians, se ele ele já empatou 2, se ele começar a empatar, você vai ver que o Grêmio vai começar a chegar. Né? Foi a minha isso que linha, vai Casal. prejudicar. Foi a minha linha de raciocínio. Hã? Foi a minha linha de raciocínio, exatamente. Eu acho que ele não perde 5 Também acho. jogos até o final. Vai depender de quantas vezes ele vai empatar. E a gente está falando de aproveitamento de 50% de hoje para frente, a partir do jogo Fluminense. O Corinthians precisa ter 50%. Olha, eu estou falando do time que tinha 90%, agora está com 82%. Precisa só agora, daqui para frente, de 50%. Ou seja, ele pode oscilar pra caramba para chegar aos 71 pontos. E eu acho que é Desculpa, mais pra fácil chegar- o Grêmio perder. Você tem 71%, exatamente, Mauro. vai chegar- 71%. É. Oi? 71% de aproveitamento. Isso, exatamente, para chegar nesse aproveitamento, que é aproveitamento de time campeão. Então, assim, ele fez uma gordura considerável. E principalmente por estar sem derrota ainda. O E não é Flamengo só perdeu isso. 2, já E não é empatou só isso, mais. Mauro, O Palmeiras já além do- perdeu 6. Além do Corinthians ter essa margem de, entre aspas, erro e fazer uma porcentagem menor, o Grêmio, o Flamengo, o Santos vão ter que fazer O que o Corinthians Claro, fez o até que o agora. Corinthians fez. Essa é a grande questão. É mais fácil o Grêmio internauta perder um jogo que o resumiu Corinthians. isso bem aqui. O problema é que o Corinthians pode tropeçar, os adversários não. Não pode. Exatamente. E tropeçou Agora alguém e tá vai ter 6 que ter uma pontos. arrancada nível Corinthians para poder arrancar o Corinthians. Alguém Ô, vai ter Barreto. que fazer uma sequência de 6 vitórias. Sabe? E eu acho que assim, a pressão aquelas de não poder arrancadas aí. a pressão de não poder tropeçar, que são dos outros, né, é muito maior do que aquela que os outros estão torcendo para o Corinthians tropeçar. Tudo bem, todo mundo está torcendo para o Corinthians tropeçar. Os times, né? Pô, o Corinthians precisa tropeçar, mas eu não posso tropeçar. De forma nenhuma. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, o Sport agora que está lá em cima. Ninguém fala do Sport, mas ele está em 5º lugar. Entendeu? Esses times não podem tropeçar mais. Mas como costuma dizer meu amigo eu acho Aidano que André Mota, nada é tão ruim que não possa piorar. Veja a situação do São Paulo. Não pode tropeçar para não cair. Exatamente. Né? Tem que começar a fazer uma campanha dessa aí Ao contrário do que o para Casão disse. deixar de correr risco. Ao contrário do que o Casão disse, o São Paulo quer que o Corinthians faça ponto. Contra o Exatamente. Avaí, contra o Contra o- Vitória, contra o Coritiba, Sai ganhando contra o de todo Atlético. mundo. Só que tem um detalhe. Só que E vai tem um ter que detalhe, ajudar o ele Corinthians precisa na fazer segunda, também. Ele precisa fazer também. Contra o Fala, Grêmio na Birner. segunda-feira. Birner. Só refazendo as contas aqui, viu, Marcelo? É Fala, Maurão. 63% que o Corinthians precisa. Não, só refazendo as contas. O Corinthians precisa ter um aproveitamento de 63% daqui pra frente, não só de 50%, para chegar aí sim aos 81 pontos, que Ah, não. significam 71%. Pra ser mega Ou seja, campeão. tem que ganhar. Pra não depender de ninguém. Pra ganhar exato. com 6 50, rodadas de para não- antecedência. É isso. Sabe que o Corinthians- Não sei se vai ser campeão com 81, é o que vocês estão falando. Quem Não, mas vamos lá superar, eu disse rapidinho. anteriormente, vai ter que fazer uma coisa melhor ainda, né? Faltam quantas rodadas? 38 tira 18, 14 21. e 24. 21. 15, 24, hein? Não foi Foram 15 rodadas. 14. 21 ou 24? Decide aí, seus matemáticos.
Não, mas não foi a 15ª, né? meio de semana? Acho que foi 15ª. Estamos na 15ª? Eu acho. 15ª. Faltam 23. 3 com 18, 15ª não é isso? falta- Faltam 20. Confio no Maurão, então. 21, né? Não, 23. Não, Ah, 23, 69 pontos. Fecha aí, Tá gente. certo. 20, tá, 23. 19 jogos Vezes, por tudo, povo. Vai o chamar o calculador matemático. agora Vamos não pro quer cafezinho. zerar. 23 vezes 3 dá 69. Esse é o total Isso, de pontos jornalistas disputados. com matemática. 50% é isso dividido por 2, que não vai dar exato. Vai dar, vamos fechar com 30 Dízima periódica? vamos arredondar para um pouquinho para cima. 35 mais, quanto que o Corinthians tem hoje? 37. Não, o Corinthians tem 37. 72 pontos, gente. 72 pontos. Você tá na briga Dá pelo para título. ser campeão. Só que, Se o Corinthians fizer metade dos pontos a partir de agora, Ele continua na briga. estará bem posicionado para ser campeão. Só que agora já define assim que tipo de Não, campeonato você ô tá. Marcelo, você está confundindo, Marcelo. Ah. Não são 72 pontos. Corinthians fez 81 pontos para conseguir 71%. Eu sei, Essa mano, eu conta que sei, você fez, você eu fez sei. Não, 72. não. Você fez a conta do aproveitamento máximo. Eu estou querendo saber, com 50%, que aproveitamento o Corinthians tem. Que pontuação ele terá? Ele terá 72. 71 ou 72 pontos, porque não existe meio ponto, né? Não dá ideia que o tribunal inventa meio ponto daqui a pouco, mas até agora não existe. Então, com 71, 72 pontos, o raciocínio que eu estou fazendo é que com metade dos pontos o Corinthians fica bem posicionado para ganhar. Não, Agora, não fica, Marcelo. Aí não fica, Marcelo. Aí dá 62% de aproveitamento, não dá para ser campeão. É isso que eu quero te falar. gente, já Se teve ele fizer campeão só com esses 60 pontos- Eu sei, mas já teve campeão com 67 pontos. Ah, mas não tá com cara de que vai ser agora mais, não. Tudo Acho que bem. ultimamente não acontece Mas eu não isso, disse que não. o Corinthians Mas, vai enfim. ser campeão. Eu disse que ele estará bem posicionado Tá na briga. na briga. O Grêmio, Só- para chegar a 72, quanto tem que fazer? Ganhar quase. Assim, agora já está começando. Agora vamos a fazer outra definir. conta aqui, ó. Faltam quantos pontos tem o São Paulo? 15. 15. Com mais 35, não se livra do rebaixamento. Então, é aí que eu entro. Se fizer Com 50%... 35 livre. Faz 50, aí chegaria a 50 pontos. 50, 35, 50, Então, o campeonato já começou a definir que Precisa de tipo de 20 pontos. campeonato cada um joga. Você falou do São Paulo e Grêmio, né? Por exemplo, São Paulo. Claro que ganhar do Grêmio é importante, mas não é o campeonato do São Paulo. O São Paulo precisa ganhar daqueles que ele está competindo. Ele precisa ganhar do Avaí, ele precisa ganhar do Atlético Goianiense, que ele não ganhou. Ele precisa ganhar desses caras, porque se ele ganha do Grêmio e os outros ganham o jogo dele, a vitória do Grêmio não adiantou nada para ele sair da zona de rebaixamento. O São Paulo precisa encarar Confronto aqueles que, direto. o confronto direto, é o campeonato dele. Eu acho essa conta muito E o útil. Corinthians porque o time também. olha e fala assim, vem cá, que tipo de... A gente sabe que, por exemplo, um aproveitamento de 30% é de rebaixado, né? Um aproveitamento de 50% é de quem se livra. E um aproveitamento de 70% é já do campeão, né? Então eu fico calculando assim, o time muitas vezes chega a um ponto em que, para não ser rebaixado, ele precisa do aproveitamento de campeão daqui para frente. Precisa jogar como se fosse campeão brasileiro daqui até a última rodada, só para não cair. Ainda não é o caso do São Paulo. Não. São Paulo precisa fazer um aproveitamento médio para... O São Paulo precisa Escapar. fazer o campeonato dele. Ele tem que esquecer. Ele tem que olhar na tabela e você. Esses jogos aqui eu tenho que ganhar. Nesse momento, né? Esses jogos aqui eu tenho que ganhar. Porque foi coisa que ele não fez nas últimas rodadas. Ele empatou com o Atlético Goianiense, que ele tinha que ter ganho, porque era confronto direto, e ele perdeu da Chapecoense lá um jogo que também ele tinha que ter ido lá para ganhar, porque é outro concorrente. Ó, simplificando muito, faz o que fez com o Vasco até o fim do campeonato, acabou, não cai mais. Ganha de todo mundo em casa. Ganhando o Vasco em aí casa. Vamos ganhar beleza. todas as outras agora? Aí, Vamos. beleza. Não quer mais. Por exemplo, no caso do Corinthians, a situação que o Corinthians está, ele tem que ganhar de todos em casa e fora, os que faltam, daqueles que estão do meio da tabela para baixo. Ele não precisa ficar batendo de frente com quem está disputando com ele. Ele não pode perder ponto daqueles lá de baixo, porque aí os outros ganham e vão lá para cima. Gostado que ele tropeçou, entre aspas. O empate foi contra a Chapecoense em casa. Exatamente. Contra o Atlético em Goianiense casa. e contra o Avaí agora fora, que ele empatou, fora de casa. Times que, para quem quer ser campeão, você não pode perder pontos. Você pode perder para o concorrente, porque aí, nesse campeonato, aí um come o outro. Você vai ter confronto, um vai se matando, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Eles empataram entre eles, não andaram na tabela, porque o Corinthians empatou com o Avaí. Mas o Grêmio cresceu por causa desse empate do Corinthians contra o Avaí. E é esses jogos que o Corinthians, que está lá em cima, tem que ganhar. Aí sim consegue ser campeão. O campeão, normalmente, ganha de todos, em casa e fora, de quem está no meio da tabela para baixo. Pode ver, se pega uma tabela, depois que o campeonato acaba, o time que é campeão, ele ganhou quase sempre
em casa e fora, de quem está do meio da tabela para baixo. Na disputa dos grandão lá, ele empata com um, perde com o outro. Ganha Até com nisso a campanha do Corinthians é peculiar, É, porque ele ganhou fora de Grêmio e Palmeiras e perdeu os pontos em casa para Chapecoense, Atlético Paranaense e empatou com o Avaí, os 3 que estão lá embaixo na classificação. exatamente. Até nisso Mas é o a campanha sistema de peculiar. jogo, né? Porque são times que esperam o Sim, Corinthians. sim. Existe uma explicação tática aí sim. para isso, mas não deixa de ser uma curiosidade. Birner chamou? Não, uma curiosidade, porque a gente está falando sobre os elencos e exaltando os pontos fortes do time do Corinthians, tem essa polêmica aqui. Vocês acham, por exemplo, que o time titular do Corinthians é individualmente, não estou falando como time, mais forte que o do São Paulo? O São Paulo não é nenhum time. A Biner. Tô falando individualmente. Um tem um jogo, o outro tem Claro. 2, o outro tem 4. No Mas início da ele temporada. tá dizendo no quem é quem, Não, fazer mas- o famoso quem é Prato quem. Mas isso- ou Jô? Mas quem é quem não ganha Jusilei jogo? ou Gabriel? Petros ou Michael? Mas não era. Ah, Petros não tinha no início da temporada. E aí Wellington esse é nem outro o Romero. problema. Esse é outro problema. O Jadson. Thiago Mendes ou Michael? Não, peraí. O Jadson estava no início da temporada desde o início. O Maicon Isso. estava desde o início. O Thiago Mendes estava no início, não está mais. Só para pegar 2 O exemplos que você Jusilei citou não aí. fez pré-temporada. Thiago o Mendes Prato ou não Michael do fez. O Corinthians? Jusilei chegou em andamento. O Thiago Mendes foi embora. Como é que você vai contratar um jogador Tudo bem, desse? entrou o Petros. Estou Comparar comparando a temporada do São Paulo e do Então, Corinthians. Petros chegou agora. ô, Birner, E é você- individualmente. você entende Porque que eu isso- acho que não tem essa distância. Mas você entende que isso complica a comparação? Não existiu um São Paulo no ano. Então, O São Paulo tem um pouquinho de Thiago Mendes e um pouquinho de Petros. Você vai ter que fazer um Não, híbrido mas o Thiago Mendes foi desses embora dois faz 3, jogadores. 4 rodadas só. Biner, Mas foi embora, mas não tá Um mais entrou aí. no lugar do outro. ô Biner, olha como é ponto de vista isso. Eu acho esse time do São Paulo o pior time da história do São Paulo. Como que eu vou comparar com o Corinthians que você está em primeiro lugar? No meu ponto de vista. Eu acho que amanhã. Nossa, teve muitos piores. Não dá para comparar. Não, mas para entrar na Eu- brincadeira do Vitor, assim, o time é ruim, tanto é que está onde está. Né? Mas esquece a campanha, esquece o desempenho. Jogador individualmente falando. Isso. Jogador por jogador. Eu não acho jogadores ruins. Então, mas não acho. Acho que a mas- ideia do Vitor é Ah, essa. tá, mas isso ganha jogo no videogame. Na realidade, não Mas ganha. Então, mas por isso que eu falo que é 3 ponto- horas e 15 de programa. Por isso não que eu teve falo- técnico da temporada toda Por e isso que outro eu não. falo que é É ponto de simples. vista. Eu pego 3 jogadores do São Paulo só. Gente, eu pego o Rodrigo Caio, eu pego o Jusilei e eu pego o Prato. Os outros, eu acho todos eles inferiores ao time do Corinthians, que não dá pra competir com todos os outros times que estão lá em cima. Isso aí é ponto de vista meu, porque é ponto de vista o futebol. Cada um acha uma coisa. Eu não acho, gente. O time do São Paulo tá lá embaixo, jogando muito mal, desde o começo do ano. O Prato é um dos não melhores pode ser um time jogadores. bom. É a sua posição, Casão. O Prato hoje é um dos melhores jogadores Claro, do Campeonato Brasileiro. o Prato, Mas barraria sim. o Jô no time do Corinthians? Barraria o Jô no time do Corinthians Nesse hoje? momento, aí depende da escolha do treinador. Eu, por exemplo, Eu não barraria o jogo, pra mim é fundamental ali. Analisando, eu colocaria o Prato para jogar. Tá? Mas no rendimento, hoje, o Jô seria titular. Mas se está no começo de temporada eu tenho os dois, eu coloco o Mas Prato olha para só, jogar. Casão, analisa potencial. O potencial do Cueva é muito diferente do Jadson? Não, eu não acho. O Cueva é titular da seleção do Peru, mas ele desaparece 5 jogos e joga 3. 3 jogos ele joga como se fosse o Pelé e 7 ele desaparece. Tanto que Mas ele não joga no time. há 2 rodadas atrás ele não foi nem Vai fazer um bom relacionado. segundo turno, casal. Contra o Santos ele Vai nem foi fazer. relacionado. É isso, a gente está analisando só o campo, né? Porque tem outras coisas. Por exemplo, o Cueva outro dia estava querendo sair do São Paulo, tinha uma história Exatamente. dela. O comprometimento do Jadson hoje Se a no gente- Corinthians é enorme. É isso. Se a gente pegar jogador, eu acho que o São Paulo tem 5 jogadores de muito bom nível no time titular. Os 3 que o Casão falou, o Rodrigo Caio, Jusilei, Prato, Petros e Cueva. Esses 5 eu acho, e o Hernanes chegando, são 6. O resto do time, E o Dorival chegando também, né? muda o técnico, Ah, não teve Fundamental. ti- Fundamental. Fundamental. Não, A diferença do São Paulo pro Corinthians é planejamento de comissão técnica. claro. Isso é Não, muito a óbvio. diferença do São Paulo pro Corinthians, você tem que puxar 8 anos, 9 anos pra trás e começar a fazer o que cada um fez. Aí vai chegar a um abismo tão grande que vão explicar por que o Corinthians está em primeiro, porque o São Paulo está em 17º. Não é, porque chegou esse técnico, saiu aquele, ou aquele jogador e saiu esse. Não existe. Vini, você acha mesmo que o time do São Paulo bate de frente com o Corinthians sem analisar Individualmente? jogo? Hã? Na técnica? É. Não, Sem individualmente. dúvida nenhuma. Você Coletivamente não dá graça. Não, você acha mesmo que o São Paulo, você pegar cada jogador dá pra comparar? Você acha mesmo isso? Gente, o Acho. São Paulo. Você acha Acho, mesmo acho, isso? e se pegar o elenco inteiro, talvez o São Paulo ganhe. Um time que tá na zona do rebaixamento, desde o começo do ano não faz uma partida boa contra um que está em primeiro lugar e foi campeão paulista. São Paulo Você não acha tem que lateral. O Você acha que dá Corinthians pra comparar, Bia? tem 2 laterais de seleção.
Você acha que dá para comparar, Biner? Eu acho que dá para comparar. Ah. Eu acho que a grande diferença é que o Corinthians tem um sistema de jogo planejado desde o início da temporada e bem executado. E o São Paulo teve 3, 4 sistemas de jogo mal planejados e pessimamente executados desde o início da temporada. Por isso e o São Paulo não forma um time. Por isso que eu acho que futebol é ponto de vista. Eu acho esse time do São Paulo o pior time da história do São Paulo. Eu não vou comparar com um time que está em primeiro lugar. Quantos pontos tem diferença do Corinthians para o São Paulo no campeonato? Qual é a diferença de pontos? 22 pontos. E quase o triplo. Mas a tendência é melhorar bastante agora, né, Casal? São no Paulo? segundo turno, São né? Paulo? É, com a chegada do Hernani e o Dorival colocando uma maneira de jogar que o São Paulo não teve até agora, né? O São Paulo jogou de 3, 4, 5 O São Paulo está vezes começando a diferente. temporada agora, no meio dela, no pior momento. Mauro, Eu acho que o Mauro, Dorival com o Mauro, Hernani arruma esse time para um bom segundo turno. O São Paulo, o campeonato do São Paulo é fugir do rebaixamento. O Dorival tem que fazer um time que jogue o suficiente para fazer pontos para não cair. É essa a realidade do São Inquestionável. Paulo. Hã? Inquestionável. Não é isso? Tá começando a temporada agora do São Paulo. Não, Então, nós estamos comparando um time que está iniciando a temporada com um time Biner, pronto. A temporada do São Paulo começou em janeiro, não é agora. De Qual forma delas? nenhuma. A Porque temporada teve do São time Paulo começou em ofensivo, janeiro. Ela pode ter sido mal Teve no feita, time né? ofensivo, Mal feita. Ela aí foi tem mal a volta, feita. aí tem o mais ou menos. Qual delas? Ele contratou ele não contratou, Mas aí- a diretoria não contratou bem. Eu acho que o Rogério se precipitou em ser treinador do São Paulo. Demorou muito para se cair na realidade. E o time, e a realidade do São Paulo é essa que é de hoje. Tá lá jogando para a zona do rebaixamento. E o campeonato e a temporada do São Paulo não começou agora. Isso aí não existe. Chegou um treinador. Agora começou a temporada do São Paulo. Não, ela começou em janeiro e foi mal planejada. E se fala isso todo ano. Se você chegar em julho de 2015, 2016, 2014, 2013, a temporada do São Paulo sempre começa em julho, porque Então, o time sempre é remontado. exatamente. Saíram 12 da pré-temporada. Porque 12. vender tá no fluxo de isso? caixa do São Pô, Paulo. o que fizeram com o Osório? Vender jogador é para zerar o orçamento. O que Olha, fizeram com o Osório? O São Paulo, quantos jogadores o Corinthians contratou agora na janela, que fechou ontem? Nenhum. Eu O São concordo Paulo com o contratou Losetti. 18. Deixa o Losetti completar e a gente vai passar pro Birner. 18 reforços no ano. Isso é surreal. Nós fizemos uma matéria recentemente no Globoesporte.com, os 40 dias do São Paulo sem vitória. Todo dia tinha alguém saindo, alguém se despedindo, alguém rescindindo, alguém renovando, alguém chegando, alguém sendo barrado, alguém 20 sendo multado. jogadores agora com o Marcos Guilherme ou 19 com ele? 18 com o Marcos tem mais- Mas Guilherme. aí E é tem mais terminologia, uma. não é reforço, é remontagem de elenco. E tem mais bem, uma nessa mas é estatística. isso. Estão propondo a rescisão de contrato pro Wesley. Seria o 12º da pré-temporada a sair. Então, assim, não adianta você querer, a temporada tá começando agora porque saiu o Rogério e entrou o Dorival. Não é verdade. O São Paulo não começa uma temporada e dura ela inteira há muitos anos. É impossível você escolher um técnico, um jogador. Esse foi o problema do São Paulo. eu acho O que São Paulo é de DNA de 8 e 9 anos para E trás. eu acho que falar que a temporada começou agora, não estou falando do Biner, não. Usar esse termo, a temporada começou agora, é para arrumar uma desculpa de mau planejamento. É uma prova de incompetência. Exatamente. Prova de Começou em incompetência. janeiro, fizeram um time mal, perderam um monte de jogador, falta de estrutura, não ofereceram segurança para o Rogério, na minha opinião, porque o Rogério está trabalhando lá, falta de experiência dele, se precipitou, mas ele sempre está inseguro se vai sair jogador, se não vai, porque o São Paulo está fazendo isso toda hora. Ele venderam o Luiz Araújo, que entrou bem no time. Na hora que ele entrou bem, ele fez uma partida excelente contra o Santos. Deu 2 semanas, o cara foi embora. Quando o Rogério começou a pensar em colocar o Luiz Araújo de titular, porque ele fez uma partida excelente contra o Santos, venderam. Então a insegurança que o treinador tem quando trabalha no São Paulo é enorme. O Osório foi contratado. E ele falou isso, o sonho dele era trabalhar numa equipe brasileira, o sonho dele era pegar uma equipe como o São Paulo, a história que o São Paulo tem, o peso que o São Paulo tem. Venderam um peixe para ele e deram outro, cara. Quando ele chegou no São Paulo, era um time, deu 2 dias, venderam 6. Mas o que o Losetti falou, são histórias muito parecidas. O técnico assume com uma realidade, um mês depois, isso desfigurou. Todos só tem uma coincidência. A diretoria sempre é Barreto. fraca e não entende de futebol. Fala, Birner. Eu concordo com o Losetti com o caso das questões da gestão. A gestão realmente tem muitos problemas. O planejamento foi péssimo, por isso que a temporada começa agora. Quero lembrar o caso é que o Rogério tinha o Luiz Araújo à disposição contra o Defensa e Justiça, não começou com ele no Morumbi, começou com o Neilton depois de 2 semanas e meia de treinamento e tinha também à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, o melhor jogo do São Paulo, inclusive na temporada, sem o Luiz Araújo em Minas, e o Luiz Araújo também foi colocado na reserva, ou seja, ele era titular do Rogério Ceni, né? Não era titular do Rogério Ceni mesmo, apesar de eu achar que com o tempo ganharia a posição, e acho que o São Paulo fez uma boa negociação
saindo o atleta. O problema é quem traz para repor e tem que fazer isso no meio da temporada. Tudo isso, concordo plenamente. Agora, esse time do São Paulo, se bem treinado, funcionaria. E se a gente for falar de gestão e de planejamento, a gente tem que lembrar que o Carille não era a primeira opção da diretoria do Corinthians, foi a que sobrou. O Corinthians foi atrás de Rueda, foi atrás de não sei quem. O Flávio Adalto, que cuida do futebol, não era a primeira, a segunda, a terceira, nem a quarta opção para a gestão do clube. Com o Roberto Andrade no meio do impeachment, ninguém aceitava o cargo para cuidar do futebol do clube. A única coisa é que o Corinthians, com os jogadores que restaram no elenco, os que não conseguiu negociar no início da temporada, vamos ser bem claros. E depois trazendo alguns jogadores que funcionaram muito bem, como o Jô, e a recuperação de alguns atletas que tem muito a ver com a gestão da comissão técnica. A que sobrou, não a que o Corinthians pretendia de verdade no início da temporada, o time conseguiu isso. Ano passado, no final da temporada, apesar do Corinthians ter muitos acertos, eu concordo com o Zete também, Mano, Tite, toda a sequência, quando o Corinthians mudou de técnico, o time ruiu. Desmoronou no Campeonato Brasileiro a ponto de pegar um São Paulo, brigando para fugir do rebaixamento e tomar de 4-0 no Morumbi, tá? Então, o que acontece nesse ano tem muito a ver, sim, com a gestão da comissão técnica no elenco. É essa a questão, não é diretoria, né? Se a diretoria conseguir manter os jogadores na janela até agosto, a gente vai poder passar a elogiar um pouquinho a diretoria. Não é a gestão do clube porque teve cheio de problemas financeiros. Não foi a escolha do técnico porque essa foi a que sobrou. Então, no futebol, as coisas não são tão bem planejadas tecnicamente, tão funcionais, quanto às vezes o campo faz a gente crer. Me faz lembrar 2002 com o Leão, né? O que sobrou pra ele. Claro que lá tinha Diego e o Robinho, mas ele não tinha ninguém pra treinar. Vai com essa molecada aqui. Só pra avisar que não vai ter tréplica, hein? Depois que o Casão falar, eu tenho que chamar um convidado. Ô, Biner, eu ouvi você falar do Corinthians e eu achei que você estava falando do time que está em último lugar do campeonato e já está condenado a rebaixamento. O que eu falei de errado? Na minha opinião, quase tudo. Sim. Porque o Carille era o técnico, era o primeiro técnico? Não, mas isso aí representa falta de estrutura. O elenco foi o que eles queriam montar? Foi o que eles queriam montar, porque não tinha outra opção. Não, foi o que eles... Não. Fizeram o time que tinha. Eles fizeram o time que tinha. Eles não correram atrás de jogador. Eles não correram atrás de jogador e não conseguiram contratar. Não foi isso. O Corinthians foi lá e contratou aquilo que dava para comprar. Não tinha dinheiro e fez um time do jeito... Contratou, fez um elenco do jeito que dava para fazer. O Carille... O segredo do Corinthians é comissão técnica. O Carille realmente... Fala do Carille. Peraí, o Carille realmente não era a primeira opção. Mas quando sobrou, quando tiveram que escolher alguém, eles trabalharam muito bem, pegaram o cara que já estava lá, não inventaram treinador nenhum. Então isso lá numa estrutura que funciona, que foi uma estrutura que já estava tempo. funcionando, e um cara que era auxiliar do Tite, que é treinador da seleção brasileira e do time que foi campeão brasileiro em 2015, muito bem. Então pegaram um cara que sabia o que queria fazer. Ele só não tinha experiência e a gente só não sabia o que ia acontecer com ele. Mas que fizeram uma escolha certa, fizeram. Isso não importa se ele era a quarta ou quinta opção. Na hora que precisou fazer a escolha, escolheram o cara certo. Isso não é planejamento? Lembrando que eu apoiei a escolha do Carille desde o começo. Se alguém quiser, vai no meu blog, lá tem 1, 2, 3 textos, elogiando a direção, elogiando a escolha, elogiando o planejamento forçado que poderia render alguns resultados. Eu não imaginaria que seriam esses. Eu não achava que o Corinthians conseguiria um percentual tão grande de aproveitamento no campeonato. Mas eu, por exemplo, nunca fui crítico do time, tive paciência, entendi as retiradas do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel, do Guilherme. Sempre fiz elogios ao que o Carille vem construindo desde o início da temporada. Não imaginava que os resultados seriam esses, mas estão lá os textos, quem pode olhar de dezembro, janeiro, fevereiro, ali em diante. Ô, Biner, só uma coisa que tem que parar, né? O Arthur tem que treinar. A única coisa que nós concordamos é com a música. Nós dois gostamos de rock and roll, AC/DC, Black Sabbath, porque o resto nós estamos discordando totalmente. E isso faz parte, cara. Faz parte.